A luz do Evangelho de Jesus Cristo tem brilhado ao longo da história, continua a brilhar nos dias de hoje. Ela brilhou de maneira mais clara por meio da pessoa de Jesus Cristo. O que as pessoas deste mundo farão ou fazem em resposta ao brilho dessa luz? Isso é que nós vamos ver hoje aqui, ao continuarmos nossa exposição do Evangelho de João. No domingo passado, quando nós começamos a olhar para este livro maravilhoso, escrito pelo apóstolo João, nós vimos que o apóstolo João escreve este Evangelho, como nós lemos lá no final do livro de João, no capítulo 20, e nós lemos domingo passado, no capítulo 20, versículo 30 a 31, João disse: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João escreve este Evangelho e apresenta de maneira clara qual é o seu propósito. E como nós dissemos, o propósito de João ao escrever o Evangelho de João, este quarto Evangelho, é duplo. É, por um lado, apologético, convencer e mostrar a todos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é divino. E em segundo lugar, seu propósito é também evangelístico. Por isso que ele diz que ele escreveu estas coisas também, para que aqueles que leem possam crer que Jesus é o Filho, para que aqueles que crerem tenham vida em seu nome. Então nós começamos a olhar para os primeiros 5 versículos no domingo passado. E vimos como João começa este Evangelho. Mencionamos que ao abrir este Evangelho, João começa com aquilo que é conhecido como o prólogo de João. Estes primeiros 18 versículos de abertura deste maravilhoso Evangelho, que na verdade trazem aqueles que são os temas centrais que João vai apresentar ao longo deste Evangelho, que aqui são colocados em miniatura. Ele coloca este parágrafo que serve de uma abertura para preparar o apetite de seus leitores. É um poço de riqueza, um tesouro muito grande, e nós buscamos explorar os primeiros 5 versículos, onde nós vimos que João começa a falar de Jesus Cristo, diferente dos outros evangelhos que começam da sua infância, ou até mesmo de seu batismo, no caso de Marcos. Mas João começa mesmo desde a eternidade, para mostrar que este verbo, conforme aparece aqui na Almeida Revista Atualizada, e conforme nós notamos nas outras versões, aparece aí a palavra. No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, logo no versículo 1. Ele começa a mostrar que este verbo é eterno, que Cristo é a palavra, aquele que existe desde toda a eternidade, diferente de toda a criação que teve um ponto de princípio, que ele não só é eterno, mas também estava com Deus, mostrando que ele, por ser eterno, assim evidencia ser divino, mas ao mesmo tempo ele é distinto do Pai. Existe um sentido no qual ele é Deus, existe um outro sentido no qual ele é distinto do Pai. Ele afirmou de maneira categórica no final do versículo 1 que este verbo, que esta palavra era Deus. E isto faz parte do que nós conhecemos como o mistério da Trindade. O fato de que em Deus existe uma pluralidade de pessoas. Existe um só Deus, mas em Deus existem mais de uma pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas compartilha plenamente a essência de Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Ou seja, não é uma pessoa que se manifesta de 3 maneiras distintas, mas são 3 pessoas distintas, e ao mesmo tempo essas 3 pessoas distintas são, cada uma delas, plenamente divinas. Então é o mistério da Trindade. Os pais da igreja, os primeiros cristãos da antiguidade, buscaram resumir este ensino para diferenciar esta crença da heresia que era trazida por alguns, dizendo que o Filho ele é homoousios. A ideia é da mesma essência.
nós podemos traduzir isso dizendo que ele é da mesma natureza. Ele partilha o mesmo ser de Deus. E ainda assim ele é distinto do próprio Deus, do próprio Pai. E no versículo 3, João foi lá para mostrar que este verbo, que é eterno, que estava com Deus e que partilha do mesmo ser de Deus, aquele que estava no princípio com Deus, de acordo com o versículo 2, no versículo 3, ele é o agente de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o autor da criação. E versículo 5, ele é o autor da própria vida. Ele é esta luz que brilha no mundo, esta luz que brilha neste mundo de pecadores, e por causa da qual todos os pecadores são responsáveis diante dele. Então, nós entramos no versículo 6, até o versículo 13, João vai nos mostrar quais são as respostas que os homens têm apresentado a esta luz que tem brilhado. Qual foi a resposta daqueles homens que viveram e caminharam lado a lado com esta luz que veio se manifestar em forma humana, e ao mesmo tempo qual é a resposta que até os dias de hoje os homens têm tido diante desta revelação da luz de Deus. Então nós começamos no versículo 6, onde João continua este maravilhoso prólogo. Ele diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E ele faz aqui uma transição. Ao falar aqui do verbo de Deus, da palavra, da luz que se manifestou, ele faz uma transição brusca para falar de um homem que existiu na história e que foi enviado por Deus para ser o arauto do Cristo, para ser o precursor de Jesus Cristo, para preparar o caminho do Senhor. E ele diz que este homem é um homem cujo nome era João. E como eu referi anteriormente, João nunca se refere a si mesmo pelo seu próprio nome neste evangelho. Portanto, quase sempre que ele usa o nome João, ele se refere a João Batista. Salvo algumas vezes em que ele se refere também ao pai de Pedro, que também se chamava João. Mas na vasta maioria de vezes em que o nome João aparece neste evangelho, se refere a João Batista. Sempre que o autor se refere a si mesmo, ele se refere a si, ou ele se chama o discípulo a quem Jesus amou. Então ele fala aqui de João Batista, quando ele diz que houve um homem enviado por Deus. João Batista era este mensageiro. Nós vemos ele nos outros evangelhos sinóticos também. Nós vemos lá o seu ministério sendo apresentado. Este mensageiro que Deus enviou para preparar o caminho do verbo, para preparar o caminho do Cristo, para preparar o caminho do Salvador, aquele que veio para salvar pecadores. E para que nós nos familiarizemos um pouco com João Batista, eu vou trazer aqui alguns elementos que são familiares a todo aquele que é leitor do Novo Testamento, está familiarizado com a narrativa dos Evangelhos. O ministério de João Batista era tão importante que a sua vinda foi predita no Antigo Testamento. De fato, Isaías, por exemplo, em Isaías capítulo 40, versículo 3, ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Essa é uma profecia trazida pelos evangelhos também e apresentada como sendo um cumprimento, como tendo seu cumprimento em João Batista. Mas Isaías não foi o único. Malaquias também predisse a vinda de alguém que viria preparar o caminho do Senhor. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de ti. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E depois no capítulo 4 ainda de Malaquias, versículos 5 e 6, Malaquias ainda a falar deste mensageiro que viria, acrescentou e disse o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Então Deus predisse pelos profetas do Antigo Testamento que viria um homem preparando o caminho do Messias, o caminho do Cristo, para que os corações dos homens se voltassem para o Salvador. Uma outra coisa interessante sobre João Batista, que também acentua este fato de ele ter sido especialmente preparado para esta tarefa de abrir o caminho para a vinda do Salvador, é sua concepção e seu nascimento milagroso. Nós lemos sobre isso lá em Lucas, não é? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 registra que seus pais, Zacarias e Isabel, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Mas que por um milagre de Deus, Isabel concebeu um filho na sua velhice. E esse filho foi João Batista. E do versículo 8 ao versículo 17 de Lucas capítulo 1, nós vemos o anjo Gabriel fazendo a descrição de qual seria a missão deste filho que foi milagrosamente concedido por Deus àquele casal de idosos. Preparar o caminho do Senhor. Então, este João, agora voltando para João, para aqui, João capítulo 1, versículo 6. Este João entra no cenário da história dos judeus e ele vem para preparar o caminho do Senhor. Ele vem como um profeta. Entendam isto, irmãos. João entra no cenário da história depois de 400 anos de silêncio. Passavam-se 400 anos desde que o último dos profetas do Antigo Testamento, Malaquias, havia sido levantado. Durante 400 anos, nenhum profeta se levantou. Ninguém se levantou para falar em nome de Deus, para ser alguém que era usado por Deus como um porta-voz, para trazer as próprias palavras de Deus. Um silêncio completo. E nesse silêncio de 400 anos, esse silêncio que durou 400 anos, João Batista entra no pano da história e vem para preparar os corações dos homens para anunciar que o Salvador vem e que o Salvador já está aqui. Se os irmãos querem ver como é que era a influência de João Batista, podem espreitar Mateus capítulo 3, para ver a descrição que Mateus faz, que nos dá uma janela de percepção de quão influente era João Batista. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. Mateus 3, 5 e 6. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então ele era tão influente que massas e massas de pessoas vinham para ouvir este homem, que afirmava que o Messias tinha chegado. Este homem que chamava os judeus a se arrependerem. João era este pregador tão influente. E ele não era um pregador que massageava o ego das pessoas. Não. João era um pregador que confrontava o pecado. Leia os evangelhos, né? Mateus, Lucas, Marcos e Lucas. E você há de ver que ele confrontava o pecado. Ele confrontava o pecado tanto que as escrituras nos mostram que por causa dessa sua atitude ele foi encarcerado. Eventualmente ele foi morto. Por quê? Porque ele confrontou Herodes por ele se deitar com Herodias, mulher de seu irmão. Então este era um pregador e um mensageiro poderoso. Um mensageiro influente, um mensageiro ousado. Um homem com um ministério importante. E a importância de seu ministério pode ser resumida pelas palavras que o próprio Jesus disse sobre ele. Jesus falou sobre João Batista, uma das afirmações mais incríveis que Jesus já fez sobre qualquer homem. É Mateus 11:11. Mateus 11:11. Espreite aí, Mateus 11:11. Estamos aqui a dar um pano de fundo para podermos correr e caminhar aqui. Mateus 11:11. Veja as palavras que Jesus proferiu acerca deste João Batista, este homem enviado para ser o precursor do Messias. Mateus capítulo 11, versículo 11. Jesus disse: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Não houve homem maior do que João Batista. Ele foi o maior dos homens que já viveram até a sua época. Por quê? Porque ele foi chamado para desempenhar a tarefa mais importante que qualquer pessoa, que qualquer profeta até o seu tempo
já tinha desempenhado, que era anunciar a vinda do Filho de Deus. Ele foi o primeiro a anunciar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o primeiro a chamar os homens para olharem para esta luz que estava a brilhar, para que atentassem para essa luz e nessa luz encontrassem redenção. Então, no versículo 6 de João 1, ele diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Mas agora veja qual foi o propósito de sua vinda, assim como colocado nas palavras de João, versículo 7. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Eu chamo este primeiro ponto de a luz revelada. A luz revelada. Revelada no sentido de atestada ou testificada. E este era o propósito de João Batista: dar testemunho a respeito da luz. O ministério de João, como nós lemos lá em Mateus 3, consistiu basicamente em ele batizar pecadores arrependidos, preparando a eles para a vinda do Senhor Jesus. O propósito de todo esse trabalho, no final das contas, era dar testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Isso é que nós veremos ao longo deste Evangelho de João, à medida que formos ler. De fato, se eu puder adiantar algumas coisas que nós iremos ver adiante, eu posso convidar você a olhar aí no capítulo 1 de João, versículo 15. O que diz? João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Versículo 23 também diz: ora, os que haviam sido... versículo 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Versículo 34, mais abaixo: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Versículo 36, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. João veio dar testemunho de Jesus. Com que fim? Com que fim? O resto do versículo 7. A fim de todos virem a crer por meio dele. O fim de testemunho de João era que os homens crescem em Jesus Cristo. E o mesmo se aplica a nós, irmãos. Você não é João Batista, eu não sou João Batista. Mas sabia que a sua missão nesta vida como cristão é dar testemunho de Jesus Cristo? Sabia disso? Você não é João Batista que está aqui para falar de um Salvador que está por vir. Mas sabia que você tem a igual tarefa de testemunhar deste Salvador que já veio? Você sabia que se você tem feito da principal missão da sua vida qualquer outra coisa, se não dar testemunho de Jesus Cristo, você está de fato a desperdiçar a sua vida? Sabia disso? Essa pergunta: qual seria o propósito de eu testemunhar sobre Jesus? Qual seria? Qual seria o meu fim? O que eu buscaria com isso? O mesmo que João buscou. O propósito do nosso testemunho sobre Cristo é que as pessoas creiam. O propósito da nossa existência neste mundo é que as pessoas recebam a Jesus Cristo. É que as pessoas creiam nele para não serem condenadas. É que elas recebam a luz que tem estado a brilhar para que elas não moram nos seus pecados. Esse é o propósito do nosso testemunho. Será que você vive com essa perspectiva? Meu irmão e minha irmã que está aqui. Será que você vive com essa perspectiva? Agora, João tinha um propósito único. Seu propósito era elevado. Era bem especial. Nós vemos isso nas próprias palavras de Jesus. Ainda assim, ele não veio para se exaltar. Ele veio para ser o meio pelo qual alguns creriam no Salvador. Aquele cujo caminho ele veio preparar. E para que as pessoas não cometessem o erro de se focar
em João Batista, que era um mensageiro da luz, ao invés de olharem para a própria luz. O apóstolo João acrescenta aqui, versículo 8, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Faça um contraste aqui agora. Eu acho que isso é muito interessante. Faça um contraste com o que é dito aqui neste versículo, onde se diz que João não era luz, né, mas veio para que testificasse da luz, com o que Jesus disse em João capítulo 5. Não feche João capítulo 1, mas coloque seu dedo aí e vire. João capítulo 5, 33 e 35. 5, 33 a 35. Jesus, diante dos judeus, disse assim: mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Esse é o contraste que eu quero que você veja. A Escritura diz que João Batista não era a luz, Cristo é que era a luz, Cristo é que era a essência da luz, é o que a palavra significa aí, a própria essência da luz. Enquanto João, de acordo com o capítulo 5, versículo 35, era apenas esta lâmpada que ardia. E a palavra fala de uma lâmpada portátil. Ele apenas carregava essa luz. É nesse sentido que ele brilhava, carregava essa luz. Eu gosto de pensar em nós também assim. Nós somos cristãos porque nós carregamos essa luz. E carregamos essa luz com o objetivo de brilhar perante os homens. Não é? Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então Jesus era a luz, João era apenas o reflexo dessa luz, assim como toda testemunha é chamada a ser um reflexo desta luz. E esta luz da qual o mundo precisa, irmãos, essa é a luz da qual o mundo desesperadamente precisa. Então João, como precursor de Cristo, veio dar testemunho da luz. Mas como é que os homens receberam essa luz? E como é que os homens têm recebido essa luz? João vai nos mostrar que só há duas maneiras. Só há dois grupos. E você só está em cada um, em um desses grupos. E nós vemos o primeiro grupo aqui no versículo 9. Com isso nós vamos ao segundo ponto. Nós vemos a luz revelada, nós vemos agora a luz rejeitada. A luz rejeitada, esse é o segundo ponto. João passa da descrição deste arauto de Cristo, vem apresentar uma das respostas que os homens podem dar à realidade de quem Jesus Cristo é. No final do versículo 8, João veio para que testificasse da luz, versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. E uma das coisas que nós não podemos deixar de notar aqui é que estamos emocionados de muito tráfego. Uma das coisas que nós não podemos deixar de notar aqui é que o próprio fato de que alguém precisa apontar para a luz já é uma indicação de que os homens estão nas trevas. Ninguém precisa apontar para as pessoas onde a luz do sol se encontra, a não ser que essas pessoas sejam cegas. E esse é o pressuposto aqui. Ninguém precisa conduzir os homens a verem o brilho do sol, a menos que esses homens estejam cegos. É isso que a Bíblia ensina. Essa é uma verdade que a Bíblia ensina claramente. O homem está naturalmente em trevas. Todos aqueles que não pertencem a Jesus Cristo, todos aqueles que não estão em união com Jesus Cristo, estão nas trevas. Usando uma linguagem bíblica, eles estão espiritualmente cegos. E por isso 2 Coríntios 4:4 nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É assim que os homens estão, naturalmente, eles estão cegos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século ali em 2 Coríntios 4:4 é uma referência a Satanás.
É ele quem domina este século. É ele quem domina a mentalidade atual, que se expressa por meio das ideias, opiniões, dos alvos, das esperanças e das visões da maioria das pessoas. Então os incrédulos estão espiritualmente cegos. Eles estão cegos. Eles não compreendem estas coisas. Eles acham essas coisas loucura. Eles acham as coisas espirituais como se elas não fizessem qualquer sentido, como se elas não tivessem qualquer importância. Eles estão cegos. Mas a cegueira do mundo não é sem desculpa. Ou melhor, a cegueira do mundo é sem desculpa, porque os homens não têm desculpa. Ela é sem desculpa porque o próprio versículo 9 nos diz aqui que a verdadeira luz, que esta é a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Cristo ilumina a todo homem. E isto lembra as palavras do profeta Isaías, lá em Isaías 49:6, onde Deus fala sobre este Messias que ele havia de enviar, fala sobre ele, diz: eu te dei como luz aos gentios. Cristo é quem ilumina todo homem. Ele é a verdadeira luz, a real luz, a original luz, e ele ilumina todos os homens. E aqui deixa-me abrir parênteses para lembrar dos irmãos de uma verdade muito importante que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que todos os homens têm conhecimento de Deus. Todos os homens. Todos os homens têm conhecimento de Deus. Não importa em que país essa pessoa se encontra, em que tribo ela está, todo homem tem conhecimento de Deus. Romanos 1:18-21, deixa isso claro. Nos mostra que Deus se tem revelado, primeiro por meio da criação. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 1, que Deus se revelou por meio da criação. Porque a própria natureza criada, o apóstolo Paulo diz lá que os atributos de Deus, tanto o seu eterno poder, assim como a sua natureza divina, claramente se mostram pelas coisas que foram criadas. Ou seja, o nascer do sol, o pôr do sol, a beleza dos oceanos, a bela e maravilhosa harmonia que existe no universo, o conforto do abraço de um amigo, a beleza do riso de uma criança. Todas essas coisas que nós vemos neste mundo colorido, cheio de cores e de sabores, todas essas coisas dão testemunho de que Ele que trouxe todas estas coisas é Deus. Então todos os homens têm conhecimento de Deus, têm a luz da revelação de Deus. Primeiro, por meio da criação. Segundo, está aqui um outro modo pelo qual os homens têm conhecimento de Deus. Por meio da sua consciência. Romanos 2 nos mostra isso, 2:14-15. Por meio da sua consciência. Este mecanismo que Deus implantou em cada ser humano, que dá testemunho, ou aprovando a eles ou condenando a eles. Então todos os homens têm conhecimento de Deus, têm a revelação de Deus, têm a luz de Deus, e eles são responsáveis por essa luz. Mas agora, em Cristo, se tem a mais completa revelação de Deus. Neste homem que é Deus, que veio nascer há 2000 anos, em forma humana, que caminhou entre os homens e manifestou de forma prática o que significa viver manifestando os atributos de Deus, o que significa bondade, amor, misericórdia, graça, paciência, todos aqueles belos atributos de Deus manifestos nele. Ele foi a revelação mais completa de Deus. E os homens são responsáveis pela luz que eles têm. Mas como nós dissemos já há bocado, como nós dissemos antes, os homens estão cegos. Como diz Efésios 2:1-13, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. E por estarem, o que eles fazem é rejeitar a luz. É rejeitar a luz. Veja o versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Cristo veio ao mundo. E os homens fizeram aquilo que os homens entregues a si mesmos fazem com a palavra. Eles a rejeitam, eles fogem da luz. Aí você me pergunta, por que os homens fogem da luz? É muito simples. Os homens fogem da luz porque eles amam os seus próprios pecados. E eles não querem que os seus pecados sejam expostos. Essa é a única razão pela qual alguém foge da luz. Porque ela está apaixonada por seus próprios pecados. E ela não quer abrir mão de suas iniquidades. Essa é a razão porque alguém foge da luz, porque alguém se esconde da luz.
Veja que no versículo 10 a palavra mundo aparece repetida aí. A palavra mundo aparece repetida. Esta é uma palavra que tem vários significados no Novo Testamento. E o seu significado é determinado mesmo pelo contexto. Algumas vezes ela se refere ao mundo físico. Ao mundo físico. Tal como no versículo 9 que nós vimos anteriormente. Se refere ao mundo físico. Quando se diz no versículo 9 que a luz veio ao mundo. Mas às vezes ela se refere à humanidade no geral. A humanidade no geral. Como por exemplo em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. A humanidade no geral. É isso. Mas tem outras que ela se refere ao sistema mau, dominado por Satanás, que compreende os homens que vivem em rebelião, que vivem nas trevas. E aqui João, o escritor, João usa esses dois últimos sentidos aqui. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, o mundo físico, mas o mundo não o conheceu, isto é, o mundo no sentido dos seres humanos é inimizade contra Deus. O mundo não o conheceu. O Criador do universo, Jesus Cristo, veio ao mundo e se tornou o próprio Salvador daqueles que ele criou. Mas o mundo rejeitou. O mundo virou as costas a ele. O mundo negou essa luz. Como se não bastasse isso, João quer mostrar como esse quadro é negro. Versículo 11 vai acrescentar: ele veio para o que era seu. Isso aqui pode significar que ele veio para a sua própria criação. Que quadro triste, né? Que coisa mais horrível pode haver que a criatura rejeitar o próprio Criador. Aquele que sustenta o fôlego. Aquele que sustenta a vida, que preserva a sua existência. A sua criatura se voltar contra o seu Criador em rebelião e o rejeitar. Foi isso que os pecadores fizeram quando eles rejeitaram a luz, que é Cristo. Mas o que era seu também pode significar aqui a terra prometida que Deus deu ao povo de Israel. Aqueles que eram a descendência de Abraão. Então, nesse sentido, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. O povo a quem foram feitas as promessas, o povo a quem Deus escolheu para receber as palavras de Deus em primeira mão, para ser o seu povo especial. E é irônico que o povo de Israel ficou séculos e séculos à espera do Messias. E quando ele veio, eles não reconheceram a ele. Porque eles estavam distraídos. Eles estavam tão distraídos com o seu desejo de um livramento político que não reconheceram o Salvador quando ele veio para trazer a eles vida eterna. Eu penso assim, irmãos, também que existem muitas pessoas neste mundo que estão tão distraídas. A verdade sobre Cristo é apresentada. Talvez você esteja aqui neste momento e Cristo está a ser apresentado por meio de gritos, por meio de exortações, e ele está a ser apresentado. Mas você está tão distraído com tanta coisa que pode muito bem ser como aqueles homens. E como todos os homens ao longo da história que, distraídos com todas as outras coisas insignificantes, perdem o mais importante de tudo, o receber esta luz. Cristo é o maior de todos os presentes. Isto é uma coisa que nós não precisamos reiterar para o verdadeiro cristão. Cristo é o maior de todos os presentes. Não há nada nesta vida que é mais importante que você receber a salvação da sua alma. Não há nada nesta vida que é mais importante que você receber aquele que veio para resgatar a você da escravidão do pecado, para livrar a você dos grilhões do pecado e dar a você vida eterna. Não há nada mais importante. Qualquer coisa que possa competir com isso, que possa servir de distração para isso, meu amigo, é uma terrível ilusão. É uma terrível ilusão. Mas algumas pessoas fazem assim. Elas respondem rejeitando o Senhor. Mas, versículo 12, vai nos levar ao último ponto. Nós saímos da luz revelada, à luz rejeitada, agora nós vemos a luz recebida. Olha o versículo 12. Mas, João vai mostrar aqui que nem com essa rejeição o plano de Deus de salvar pecadores é frustrado. O versículo começa com uma palavra importante, mas, que faz um contraste, não é verdade?
né? Fazem um contraste. E nós entendemos, nós usamos essa palavra muitas vezes quando queremos fazer um contraste entre duas coisas que parecem opostas, né? Eu me esforcei, mas não consegui. Né? Eu fiz um esforço de chegar cedo ao culto, mas o cobrador. Né? Eu não estudei para o teste de história, mas o meu colega do lado... Não, esse exemplo não serve. Mas, nós entendemos, né? Mas, é um contraste. O outro lado é que, apesar da rejeição do verbo por parte dos homens, ainda assim Deus triunfa em salvar pecadores. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse versículo é muito rico. A todos quantos o receberam. Receber aqui vem de uma raiz que significa tomar posse, obter. Então a salvação consiste em o pecador receber a Cristo. O pecador recebe a Cristo e Cristo passa a ser seu. Passa a ser seu Senhor. Passa a ser seu Salvador. Tudo aquilo que Ele é. Consiste em receber a Cristo. Isto é muito importante, porque isso nos faz entender também que a salvação não consiste apenas em ter um conhecimento intelectual de Jesus. Okay? Não consiste em apenas ter o conhecimento dos fatos sobre quem é Jesus, os fatos sobre o Evangelho. O homem pode ter conhecimento dos fatos sobre Jesus, pode ter conhecimento sobre os fatos do Evangelho e ainda assim conseguir o suficiente para que a sua condenação seja mais severa. Tiago também nos disse que os demônios também creem. Fazem o quê? Tremem. Eles também creem e tremem. Então, conhecer intelectualmente os fatos sobre Jesus e até mesmo concordar, sim, sobre os fatos acerca do Senhor Jesus, não é suficiente se Cristo não é o seu Senhor e o seu Mestre. Se Cristo não é o Senhor e o Mestre do pecador. E essa junção desse conhecimento sobre Jesus, acompanhado da submissão, da vontade a Jesus, que é sinônimo do que é chamado aqui de crer em Jesus. Eu concordo com os fatos e submeto a minha vontade a este Salvador, confiando inteiramente a minha vida a Ele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos aqui a maravilhosa doutrina da adoção apresentada. O fato de que Deus adota em Cristo aqueles que creem. Como Gálatas 3:26 diz, pois todos sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, eles são adotados por Deus. São feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como assim no seu nome? O seu nome é simplesmente a totalidade do ser de Jesus. É simplesmente a totalidade da revelação sobre Jesus Cristo. A totalidade da revelação de quem Jesus Cristo é e do que Jesus Cristo fez. Então, para que o homem seja salvo, ele precisa crer em quem Jesus é e no que Ele fez. E quem Ele é quem é como Ele é revelado nas Escrituras. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o eterno Filho de Deus, aquele que é um com o Pai, que se manifestou neste mundo, a luz que veio brilhar no mundo de pecadores que estão nas trevas, que amam os seus pecados e que veio resgatar os homens para que eles obtenham salvação. É quem confia, coloca a sua confiança nesta luz e nesse Salvador. Mas a outra coisa que esse versículo mostra é que a salvação é uma coisa que é inteiramente pela fé. Não é verdade? Aos que creem no seu nome. É colocando a sua fé na pessoa de Jesus que o pecador é tirado das trevas para a luz. É colocando a sua fé em Jesus que o pecador é tirado do poder de Satanás para o reino do Filho de Deus. Mas agora, esse é o lado humano da salvação. Esse é o lado humano.
A salvação vem ao pecador que recebe a Jesus Cristo, crendo no seu nome. Estes, que recebem a Jesus Cristo, são os que foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que recebem a Jesus Cristo. Os que recebem a Jesus Cristo foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o lado humano. E você me pergunta, há um outro lado? Sim, há um outro lado. Continua ali, versículo 13. E o versículo 13 vai nos mostrar quem são esses. Quem são esses que neste mundo de trevas, que rejeita o Salvador, quem são esses que vêm a receber a Cristo? Quem são esses? Quem é você, se você crê em Jesus Cristo? Quem são cada um dos seus irmãos em Cristo, aqueles que de fato creem na pessoa de Jesus Cristo para a sua salvação? Quem são estas pessoas que abraçam e recebem o Salvador quando muitos outros rejeitam o brilho desta luz? Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue. Ou seja, a salvação não é uma coisa que eles receberam através de qualquer herança racial ou étnica. Não é uma coisa que eles receberam por herança, por fazerem parte de uma certa linhagem genealógica. Nem da vontade da carne. A salvação, em última instância, não é um resultado do desejo pessoal. Não foi você que sentou na sua frente e disse, sabe, eu acho que quero ser um cristão, parece tão bom. Não. Não é um resultado de um desejo pessoal. E João diz ainda, nem da vontade do homem. A sua salvação não foi o resultado de qualquer esquema, ou qualquer tática, ou qualquer sistema feito por qualquer homem. Ele termina mais de Deus, mostrando que a salvação é uma obra soberana de Deus. Deus é que é o autor da nossa salvação. O escritor aos Hebreus, falando sobre o nosso Salvador, ele diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem deu início a ela. Ele é que é o autor. Por isso que em 2 Tessalonicenses 2:13, espreite aí. Nós vamos encerrar daqui a pouco. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo escreveu o seguinte, ao escrever esses irmãos. 2 Tessalonicenses 2:13 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por quê? Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade. O quê? Eu sou salvo porque Deus me escolheu e tudo isto é um projeto dele. Sim, é o que a Bíblia ensina. Não foi projeto de qualquer esperteza humana, qualquer esquema humano, qualquer coisa que eu recebi de qualquer outra pessoa, nem foi resultado puramente, nem foi resultado de minha decisão pessoal. Foi um ato inteiramente de Deus. De modo que o único que recebe crédito por isso, pelo fato de eu ser nascido de Deus, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Esse é o outro lado da salvação. O lado humano, aquele que é salvo porque crê em Jesus Cristo. E se você crer em Jesus Cristo, nós podemos dizer a você, pela autoridade da palavra de Deus, se você não crê em Jesus Cristo, nós podemos dizer a você, pela autoridade da palavra de Deus, que se você crer em Cristo, Ele vai te salvar perfeitamente e completamente. Ao mesmo tempo, se você é salvo e consegue entender estas coisas, e perceber estas coisas, e valorizar essas coisas, nós nos alegramos em dizer a você que Deus é o autor da sua salvação e, portanto, Ele recebe toda a glória. Ele recebe toda a glória. Então, o que João vai aqui mostrar é que Deus enviou um homem para dar testemunho de Cristo. E quando essa luz, da qual este homem chamado João deu testemunho, quando essa luz veio ao mundo, ela foi rejeitada. Mas também existem aqueles que Deus trouxe à luz e lhes salvou. Existem aqueles que Deus traz à luz e tem estado a salvar. Os homens são responsáveis pela forma como respondem a Jesus.
E ninguém está em cima do muro, meus irmãos. Ninguém está numa zona neutra. Ou você faz parte do grupo daqueles que estão em Cristo, que fazem parte da família de Deus, ou você faz parte daqueles que rejeitam a luz e permanecem nas trevas por amor aos seus próprios pecados. A qual grupo você pertence? Esses são alguns dos temas que João vai explorar neste Evangelho. E que nós iremos ver, se Deus nos permitir, ao longo deste rico e precioso Evangelho. Mas eu sei que hoje pode ser a última vez que eu vejo alguns de vocês aqui. E eu sinceramente espero que a sua resposta a Jesus Cristo seja de completa entrega. Seja de entrega total. Pode não haver um outro dia em que você ouve estas palavras ou esta apresentação ou falar deste homem de maneira tão clara e aberta. Enquanto a luz está a brilhar diante de si, abrace essa luz e receba esta luz. Que Ele seja o seu Senhor e o seu Mestre, que Ele seja o Salvador da sua alma. Se Ele não é, até aqui, se Ele não é, então o pedido do meu coração é que você o receba. Porque Ele vai salvar a sua alma e vai salvar a você dos seus pecados. E a vocês que já são filhos de Deus, que já pertencem a Deus, a minha palavra é: alegrem-se nisso. Alegrem-se nisso. Não há maior riqueza que ser chamado filho de Deus e pertencer à família de Deus e ser herdeiro do reino de Deus. Ore comigo. Nosso amado Deus, este tem sido o quadro de como a palavra tem sido tratada na história dos homens.